Deixa eu colocar aqui. A gente vai dar uma olhada no Salmo de número 40, versículo 6. Você já está vendo aqui na tela, Salmo 40, versículo 6. É um texto conhecido, mas tem um negócio interessante aqui, né? Tem um detalhe interessante. Olha só. Sacrifícios, chegamos um pouquinho aqui, isso aqui, ó. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então, você tem aqui nesse versículo, um trecho aqui do versículo, que está aqui no meio, né? Que parece que está destoando. Porque olha só, a primeira parte do versículo diz que Deus não quer sacrifício nem oferta. Na segunda parte, diz que holocausto e expiação, que são dois tipos de oferta também, e expiação pelo pecado, ele não reclamou, ou seja, ele também não quis, não fez questão. Então, essa primeira parte do versículo e a terceira parte do versículo, elas têm bastante coisa a ver, não é? Tem sentido. Mas e esse bolo aqui no meio, ó? Essa frase aqui no meio, os meus ouvidos abriste. O que isso aqui tem a ver com o fato de Deus não fazer questão de ofertas e nem de holocausto e expiação pelo pecado? O que tem a ver o fato de Deus ter aberto os ouvidos do salmista? Alguém quer arriscar? Algum corajoso aí ou todo mundo é medroso? Quem é que vai arriscar aí? Geralmente é a Cátia Flávia, né, que fala primeiro. Então, se você quiser falar, Cátia Flávia, fica à vontade para falar suas heresias aí. Eu estou sem inspiração essa semana. Vou ficar ouvindo Eita, os sem colegas inspiração para aí. heresia? Tem que ter inspiração para falar uma boa heresia na aula. Tem que Eita, impressionar o então. professor. Ah, então. Sônia, Professor, Sônia, Sônia acordou. Vai lá, Sônia, diga aí. tem alguma ligação com o versículo que fala é, que a palavra de Deus, ela vem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus? Tem alguma ligação, um versículo com É o uma, outro? é uma, é uma forma de você enxergar. É possível sim, mas vamos devagar, né? Eu já já vou dar a resposta completa, mas vamos lá. Quem mais quer arriscar? Marcos Alves, você que já é estudante de hebraico, diga aí. Professor, eu estou vendido, né? Eu estou aqui quebrando a cabeça, mas Bom, estou pode quebrar a conseguindo. cabeça, não pode quebrar a cara, né? A cabeça pode. Os meus ouvidos não abriste. Não estou. E o Vandercat, ele que tem a visão além do alcance com a espada justiceira. Diga aí, Vandercat, o que você acha? Mas eu tô tentando aqui, olhando aqui, Ah, eu tô por fora. tá por fora também? Eita, tá todo mundo por fora. Edgar, você que tem o poder do ripa-ripa, diga aí. Poder do ripa-ripa, que história é essa? Poder do ripa-ripa, você já fala hebraico sem estudar, diga aí. O Não, não tô preparado, não. que Não estou você acha preparado. que significa esse negócio no meio aí? Vai falando aí. Tá? Não, Tá vou só mandando, ouvir. eu não tô falando, diga aí. Não, vou esperar. Vou dar palpite, não. Vai dar palpite, não? Agora Todo não, mais mundo tarde. medroso, Daqui a pouquinho. todo mundo com medo, né? É mole não. Então tá bom. Marcos Alves, você vai falar ou se não quiser, fecha o microfone aí, tá bom? Não, não. Beleza, então já fechou. Tranquilo. Vamos analisar isso aqui? Será que resolve no hebraico? Tem que ir para a cultura hebraica? Como é que é esse negócio, né? O que tem a ver os meus ouvidos abriste com essas duas situações de sacrifício aqui que Deus não faz questão, né? O que significa isso? Por que essa frase está jogada aqui? Não tem nada a ver uma agora com a outra.
né? Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos para a Bíblia, tá bom? Vamos para a língua, primeiro para conhecer aqui as palavras, né? Abre aqui no software The Word, o mesmo texto da Bíblia Almeida Revista Atualizada com os Strongs, né? Então, sacrifício normalmente, né? Sacrifício é a palavra zevá, tá bom? Zevá. E ofertas. Oferta é a palavra minhá, tá? Minhá. Não quiseste. Agora que vem aqui, né? A gente vai olhar depois aqui, ó. Holocaustos. Holocausto é olá. Holocausto que é a oferta queimada por inteiro, tá? E ofertas pelo pecado, que a palavra hebraica é ratá. Pecado é ratá, tá bom? Então, ofertas pelo ratá, pelo pecado, também não, que Deus não quis. Agora que está o problema, ó. Abriste os meus ouvidos, não é? Então você tem aqui o verbo abrir, em hebraico é cará, tá? Cará. Cará significa, literalmente, cavar, escavar, cavar através de alguma coisa, tá? Ou seja, literalmente, abriste os meus ouvidos, é cavaste os meus ouvidos. Aí ficou pior ainda, né? Abrir o ouvido, agora cavar o ouvido, escavar, né? É mais violento do que abrir, entendeu? E aqui o ouvido é o ouvido mesmo, né? É a palavra ozen. Ozen é orelha como parte do corpo, ouvido como órgão da audição, entendeu? Então é ozen, que é ouvido mesmo. E o problema é esse verbo aqui, ó, o verbo abriu, né? Que é o verbo cará. Ó, vamos lá para o original hebraico. Vamos dar uma olhadinha lá no original em hebraico, tá bom? Deixa eu abrir aqui, ó. É RISP, cadê o RISP? Eu posso abrir também aqui logo o texto hebraico, né? Então, ó. Rabot, Astar, Atar, aliás, é aqui, ó. Aqui no hebraico é o versículo 7. É aqui, ó. Zebá, Umneha, Lo, Raptá, tá bom? Aqui, até aqui é a primeira seção. Aqui, ó. Ascaim, Asnaim, né? Aliás, Asnaim. Aqui é ouvido. Asnaim, ouvido. Aliás, né? Porque aqui é o câmbio escatom. Então, é Osnaim, tá? Você percebe que é Osnaim. Karate é carita. Aqui é o verbo cará, que a gente já falou, né? Que é o verbo Osnaim, ou seja, os meus ouvidos. Escavaste. Cará é escavar, tá bom? Então, o problema está aqui, ó, escavar, o verbo escavar. Aí, vamos ver algumas comparações com outras versões aqui. Por exemplo, a versão. Deixa eu ver aqui umas versões interessantes. Aqui tem a versão Almeida Revista Corrigida de 1911. Será que vai ter? Tem. 1911, ó, século passado. Então, aqui no versículo 6, né? Porque no hebraico é o 7. Às vezes acontece isso no hebraico. O versículo ele pula um, né? Então, ó, sacrifício, tá vendo que tá sem acento aqui, porque é o jeito antigo de escrever. E oferta com dois Fs, não quiseste com Z. As minhas orelhas abriste. Então, abriu também, né? E orelha aqui, ó. Hebraico furaste. Né? Tinha uma nota em 1911 de que abriste aqui significa furar, né? E a gente já viu aqui que literalmente é escavar, não é só furar. Aumenta a corrigida de 69, ó. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, a mesma coisa, né? Furaste. Aqui a corrigida também fica igual, né? Ouvidos abriste, né? Só dá o abrir aqui é uma suavização, né? Aumenta a revista, corrigida, ampliada, né? Sacrifício e oferta quiseste, as minhas orelhas furaste, mesma coisa. Pastor Melhores Davidson, mas textos, de 67. Oi, diga aí.
Quando tem essa expressão de orelha furada é porque é servo, né? Era um servo, um É uma escravo, forma né? de entender também. Você está chegando perto da teoria. Agora com essas versões dá a entender que eu não quero sacrifício, mas eu te Isso. aceitei como escravo, né? Ou como servo. Mas vamos lá. Espera aí que tem um negócio bacana aí. Se você seguir por esse caminho, dá uma pregação inteira com o que eu vou falar aqui, tá? Então, ó, sacrifício, oferta já abriste-me os ouvidos. Não é? A melhores textos também, de 67, também abriste. E King James Fiel, os meus ouvidos tu abriste. Mesma coisa, né? CNPP é a mesma coisa aqui, ó. Qualquer Bíblia católica, difusora católica também, né? Aí fica tudo diferente. ESV é uma Bíblia em inglês, né? Standard Version. But you have given me open ear, tá vendo? Open ear, a meus ouvidos abriste. Tem uma nota aqui, ó, hebreu, em hebraico, ears you have dug for me, né? Ears you have, você abriu os meus olhos para mim, os meus ouvidos para mim, né? Em inglês, deixa eu ver aqui outra. Aqui é comentários Roma, né? Mas em inglês também. You open my ears to listen, né? Para ouvir. Você abriu os meus ouvidos para ouvir. Aqui, ó, literalmente, o hollow out ears of me, né? Abriu os meus olhos, ou escarrou os meus olhos, que a gente já viu, né? João Ferreira de Almeida, já viu? Deixa eu ver aqui. Bíblia King James atualizada. Fizeste-me compreender que nem oferecer desejaste, não que requereste em mim holocaustos para remir meus pecados. Aqui simplesmente tirou a parte que está problemática, ela arrancou, para não ter que lidar com isso, né? Veja que interessante, né? King James, em inglês, my ears has to open it. Então, os meus ouvidos, você abriu, né? Tu abriste. Viu que legal? Agora aqui, ó, LTT, que é bem literal também. As minhas orelhas perfuraste. Aqui, ó, aí que tem um comentário enorme aqui. Porque ele está falando aqui, você não deve estar vendo, mas eu abri uma janelinha aqui, que ele está comentando sobre a Septuaginta, mas tem outro tipo de comentário que eu vou abrir para vocês, que também fala sobre a Septuaginta. Ali está diferente. Septuaginta é a versão grega, né? Então, vamos continuar aqui, ó, a mensagem, que é só para a gente dizer que viu, né? Se ele que está pedindo, então abri os meus ouvidos para que eu pudesse ouvir. Né? Aqui também, né? Ele fez uma tradução interpretativa, né? Que não tem nada a ver com o que está no texto mesmo. Nova Almeida atualizada, abri os meus ouvidos novamente, né? Enfim, né? Deixa eu ver aqui, ó. Nova tradução da linguagem de hoje. Não pedis que mais fosse queimado, pelo contrato, me deixe ouvidos para ouvir, né? Também é uma tradução também interpretativa. NVI, nova versão internacional, abriste os meus ouvidos. Mesma coisa, NVT. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Aqui, ó, interpretação também, né? Diz que a Septuaginta traz, tu me deste um corpo. Comparar com Hebreus 10, né? Realmente aqui também faz uma tradução interpretativa, a NVT, que eu até gosto da NVT. Para fechar aqui o giro de traduções, eu quero ver com vocês a tradução do Novo Mundo. A Bíblia da Testemunha de Jeová, que vocês adoram também, né? Abriste-me estes ouvidos meus. Eu até ênfase, né? Estes ouvidos meus, né? Mas também está seguindo mais ou menos igual, né? Não está muito diferente. Então a gente já viu o giro de versões, já viu o original, já viu que literalmente é escavaste ouvidos para mim. E agora eu quero mostrar para vocês possíveis comentários de possíveis soluções, tá bom? Para esse problema aqui, para esse dilema, que a gente vai olhar agora aqui, tá? Vamos começar vendo um comentário que eu achei interessante, que é o comentário
da série Cultura Bíblica da Edições Vida Nova, tá? Aquela é comentário das bolinhas, né? É um comentário antigo, mas muito bom. Ele é um dos melhores que existe no mercado. Então, eu abri aqui o texto Salmo 40, né? O comentário que ele faz, só desse versículo. Deixa eu voltar aqui, peraí. É aqui, né? Então, aqui, ó. A segunda linha, né? Que é essa linha problemática, é difícil. Literalmente, ouvidos escavaste para mim. É assim que está lá, a gente já viu, né? Já que o escavar pode significar furar, depende do contexto, né? Talvez haja uma alusão aqui à cerimônia de fazer com que um escravo pertença ao seu dono para sempre, como está lá em Êxodo 21:6, né? Êxodo 21:6, que é uma situação de escravidão voluntária. Eu abri aqui, você não deve estar vendo, mas o texto de Êxodo 21:6 diz: Então o seu senhor, aqui o senhor, né, está em tudo em caixa alta, é Yahvé, né? Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Aqui é uma situação de escravidão voluntária, tá? O que significa isso? Quando um escravo que serviu o senhor durante muito tempo, mas ele foi servido, o senhor era o senhor bom para ele, e ele se afeiçoou ao senhor. Ele podia escolher, né, quando terminava lá o tempo, então no ano do jubileu, que é de 50 a 50 anos, quando havia a soltura de todos os escravos, então ele podia, por lei, optar. Olha, eu quero, já chegou aqui o jubileu, eu quero ser livre. Então, me libera aí que eu quero ser livre. Ou então, ele podia optar pela lei de continuar escravo, mas com um pouco mais de facilidade. Ele continuaria sendo servo, tá? Mas sem aquela obrigatoriedade, porque ele era escravo, porque tinha uma dívida, colocou a família inteira em escravidão, e ele próprio, coisa e tal, né? Mas se ele se afeiçoou ao Senhor e ele queria continuar trabalhando para o Senhor, por escolha própria, ele, por lei, podia fazer essa sinalização. Então, o que que o Senhor fazia? Ele furava a orelha desse escravo e ele passava a ser, com essa orelha furada, um escravo voluntário. Ele escolhia ser um escravo, continuar, porque ele amava o seu Senhor, tá? Isso era uma questão legal que aparece em Êxodo 22, tá? Aliás, Êxodo 21, né? Então, é bem interessante a gente perceber aqui que essa é uma possível interpretação. Porém, aqui ó, você pode ver, ó, há, porém, dificuldade com o plural ouvidos, né? Porque aqui está de fato no plural. E poucos aceitam este ponto de vista. Ou seja, essa é uma interpretação. Embora a lei exista, ninguém vai discutir que a lei exista, mas alguns discutem se é a referência ao Salmo 40, versículo 6, se está fazendo referência a esse texto de Êxodo 21, tá? E poucos aceitam este ponto de vista. É mais provável que seja um paralelo vigoroso das expressões empregadas em Isaías 50, versículos 4 e 5. Vê se eu consigo abrir aqui. Isaías 50, peraí, deixa eu ver aqui, Isaías 50, versículos 4 e 5. Ó, eu vou ler para você, você não está vendo na tela, mas eu vou ler. Versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Então, o ouvido despertado é o ouvido aberto, né? Versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e nem me retirei para trás, tá? Então, aqui aparece essa expressão abrir o ouvido, o que é bem interessante.
né? Ou seja, desperta meu ouvido, né? O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Trata-se do treinamento que o servo recebe em percepção e obediência. A Septuaginta, é aqui vem aquele comentário que eu falei da Septuaginta, citada por Hebreus 10:5, e você pode ver aqui, né? Hebreus 10:5, que diz: Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. De fato, Hebreus 10:5, nessa parte do ouvido, ele fala que é corpo me preparaste. E é como está na Septuaginta, porque Hebreus 10, versículo 5, em grego, ele copia o que está na Septuaginta e fala de corpo preparaste e não de ouvidos abriste, tá? Ou aparece aqui corpo me formaste. Seja qual for a origem desta leitura, a leitura do corpo, né? Leva adiante o senso de dedicação que o texto hebraico dá a entender. E vale a pena notar que em Isaías 50, a obediência do ouvido logo inclui o oferecimento das costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Aqui se refere, no contexto maior de Isaías 50, se refere ao Messias, ao texto messiânico. Então, há duas formas de você tentar interpretar. Você pode levar aqui para Êxodo 21, que fala da escravidão voluntária, o que é bem interessante, e dá para você pregar sobre isso. Ou também você pode falar o que se aproxima do que a Sônia, né, quando estava acordada, ela falou, de que se refere a ouvir no sentido de prestar atenção, né? O ouvido aberto é o ouvido que está prestando atenção. Um outro comentário que eu separei aqui também é o comentário WISP, expositivo, ele também fala mais ou menos a mesma coisa. Ó. Os ouvidos abertos, abrir os ouvidos, dizem respeito à sua disposição para ouvir a vontade de Deus e lhe obedecer, tá bom? Não se trata de uma referência ao servo em Êxodo 21. Aqui ele definiu que não é uma referência a isso, tá? Foi uma escolha de WISP. Essa passagem é parafraseada em Hebreus 10, a gente já viu também, como o corpo me formaste, ou seja, o corpo no qual o Messias serviu ao Pai aqui na terra, tá? Ter um ouvido aberto significa entregar todo o corpo e todos os desejos ao Senhor. É uma forma de interpretar também. Peguei também aqui um outro comentário, que é comentário desse aqui, ó. Robert J. Emerson, Fawcett e Brown, né? Que é um comentário crítico e explicativo sobre toda a Bíblia, volume 1. Eu fiz uma tradução, porque ele é em inglês, tá? Fiz uma tradução lá e trouxe aqui, abri os meus ouvidos. É feita alusão ao costume de furar a orelha de um servo em sinal de escravidão voluntária e perpétua, tá? Isso 21. Ou a abertura do ouvido, como Isaías 48 e também 50, né? Embora por uma palavra diferente em hebraico. Denota a obediência pela figura comum de ouvir para obedecer. É evidente que a cláusula é designada para expressar uma devoção à vontade de Deus, como declarada mais claramente no Salmo 40. Paulo, no entanto, usa as palavras o corpo preparaste, que são encontradas na Septuaginta, no lugar das palavras abriste os meus ouvidos. Ele não dá nenhuma ênfase a esta cláusula, ou seja, de fato, em Hebreus lá, aqui fala Paulo, mas é o autor aos Hebreus, né? Não sabe se é Paulo. Ele não dá nenhuma ênfase a esta cláusula e seu argumento fica completo sem ela. Talvez deva ser considerada mais uma interpretação ou tradução livre da Septuaginta do que um acréscimo ou tentativa de tradução verbal. Os tradutores da Septuaginta podem ter feito referência aos sofrimentos vicários de Cristo, conforme ensinados em outras escrituras, como Isaías 53, né? E se ele fez referência, aqui foi uma referência profética, tá bom? Que o Cristo aqui é o Messias, né? Profetizado desde o Antigo Testamento. Porque a Septuaginta foi feita antes de Cristo nascer. Em todo caso, o sentido é substancialmente o mesmo, pois o corpo era essencial para a obediência exigida, né? E tem vários versículos aqui. O que eu quero que vocês fixem, tá bom? É que tanto faz você interpretar como escravo
ou você interpretar esse texto, né? Essa parte aqui, né? Você interpretar como escravo, o escravo voluntário, né? Que quer continuar com o seu senhor, ou abrir o ouvido, né? No sentido mais geral e no sentido menos literal, né? Que é o sentido mais simbólico, de você estar com os ouvidos abertos, no sentido de prestar atenção e com disposição para a obediência, tanto um como o outro, são interpretações possíveis dentro do contexto, tá? E também, quando você leva em conta essas interpretações, você consegue encaixar bem uma dessas duas no contexto geral desse miolo aqui, que parece estar descontextualizado, mas não está, quando você leva em conta as questões do hebraísmo, né? Dos hebraísmos e o próprio conhecimento da cultura judaica antiga. Entenderam? Estão satisfeitos com a resposta ou não? Digo aí, para a gente poder seguir com a matéria. Vai lá. Vocês vão aprender a analisar a Bíblia em profundidade. Vocês vão sair do nível escola dominical. Entendeu? Escola dominical é uma bênção, mas para quem quer estudar a Bíblia em profundidade, tem que fugir, tem que sair da caixinha. Entendeu? Tem que botar a cabeça para fora da caixa e enxergar fora da caixa. Senão você vai continuar sempre ficando só naquela leitura, naquela interpretação e leitura mais assim, estilo Jesus chama eu também, entendeu? Vocês têm que amadurecer no seu estudo bíblico, e isso requer esforço, tá bom? Quando você estuda hebraico, você aprende a enxergar a Bíblia de modo muito mais abrangente e profundo do que apenas lendo traduções da Bíblia, tá? Então, além de fazer parte do curso, você precisa disso para poder passar, né? Para poder ser aprovado no curso do seminário, você também vai ter assim uma explosão de conhecimento na sua cabeça quando você começa a ler a Bíblia em profundidade, lendo o hebraico e também o grego. Vocês mais tarde aprenderão também, tá? Não desistam, vale muito a pena, tá bom? Conhecer a Bíblia nesse nível é conhecer a Bíblia como vocês nunca viram antes.